Há um momento em que o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Quando um homem não diz "eu te amo", isso não significa ausência de sentimentos. Pode revelar, na verdade, algo muito mais profundo. A linguagem do amor, segundo a psicologia analítica, nem sempre é verbal. Ela se manifesta em gestos sutis, atitudes inesperadas e olhares que carregam significados inconscientes. Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas invisíveis do afeto masculino, revelando 5 sinais inconfundíveis de que ele está apaixonado, mesmo que nunca tenha dito isso em voz alta. Baseados nos ensinamentos de Carl Jung, esses sinais são janelas abertas para o inconsciente, onde o verdadeiro amor muitas vezes se esconde, esperando por reconhecimento. Se você já suspeitou que há mais por trás do silêncio de alguém, deixe um comentário dizendo: "Eu vejo além das palavras." Preparada para enxergar o que poucos percebem? Na psicologia analítica de Carl Jung, o amor nunca é apenas o que parece na superfície. Ele está entrelaçado com forças inconscientes, projeções emocionais e arquétipos que moldam silenciosamente nossos comportamentos. Quando um homem não verbaliza seu amor, pode estar agindo sob a influência de aspectos profundos da psique, especialmente da sombra e da ânima, 2 conceitos centrais no pensamento junguiano. A sombra representa tudo aquilo que ele rejeita ou não reconhece em si mesmo. Muitas vezes, sentimentos profundos como o amor são projetados para a sombra por medo da vulnerabilidade ou da perda de controle. Ele sente, mas não sabe como expressar. Já a ânima, o arquétipo do feminino dentro do homem, desperta emoções, intuições e impulsos amorosos. Quando um homem começa a se conectar com sua ânima, ele pode se apaixonar profundamente, mas lutar contra isso racionalmente, pois essa experiência o confronta com uma parte de si mesmo que ele ainda não integrou. Outro conceito fundamental é o da projeção. Frequentemente projetamos nos outros aquilo que buscamos ou tememos em nós mesmos. Um homem apaixonado pode demonstrar amor indiretamente, pois a clareza emocional ainda está emergindo do inconsciente. O processo de individuação, que é o caminho da integração dos opostos interiores, como masculino e feminino, é justamente o que possibilita a expressão plena e consciente do amor. Até lá, os sinais de afeto podem ser sutis, quase secretos, mas incrivelmente reveladores para quem sabe observar com profundidade. Neste vídeo, vamos usar esses princípios para decifrar 5 atitudes que, embora silenciosas, gritam que ele está apaixonado, mesmo que ele ainda não saiba dizer isso em palavras. O inconsciente não fala em palavras. Ele se comunica por meio de imagens, gestos, símbolos e impulsos que muitas vezes escapam à compreensão imediata. Quando um homem está apaixonado, mas não verbaliza seus sentimentos, é nesse território simbólico e silencioso que suas emoções começam a emergir. Segundo Carl Jung, o inconsciente coletivo abriga arquétipos universais que moldam nossas experiências e comportamentos. Entre eles, o arquétipo do amante, por exemplo, pode se manifestar de forma indireta, em olhares demorados, pequenos atos de cuidado ou um desconforto súbito quando a pessoa amada se afasta. Esses sinais, à primeira vista triviais, são expressões profundas do afeto inconsciente. Jung afirmava que o inconsciente busca constantemente a consciência, ou seja, nossos sentimentos mais verdadeiros sempre buscam uma forma de emergir à superfície, ainda que camuflados por máscaras sociais ou padrões aprendidos. Quando ele te escuta com atenção incomum, quando se mostra presente sem precisar de convite, ou quando revela interesse por detalhes da sua vida que ninguém mais nota, o que está acontecendo é a linguagem inconsciente tentando se expressar no plano relacional. Ele talvez nem saiba conscientemente o que sente, mas o corpo e as atitudes já denunciam o que a mente ainda evita nomear. O amor inconsciente, nesses casos, está sempre se debatendo com o ego, a parte consciente da personalidade que quer manter o controle, proteger-se do risco, manter as convenções. Esse embate é constante no início de vínculos afetivos intensos. O homem que ama em silêncio muitas vezes está tentando proteger-se da dor que já sentiu antes, das rejeições passadas, ou até mesmo da transformação interna que sabe que o amor exige. Porque amar não é só sentir, é entregar-se ao desconhecido dentro de si e do outro.
Jung via isso como uma oportunidade valiosa de individuação, um convite à integração de partes não vividas da personalidade, mas nem todos aceitam esse chamado prontamente. Por isso, os sinais aparecem primeiro como lampejos involuntários. Nessa fase, tudo pode parecer contraditório. Um dia ele se mostra próximo, no outro parece se afastar. Ocorre uma oscilação típica do inconsciente, tentando se acomodar no mundo consciente. Ele pode parecer confuso, distraído ou até mesmo agir de forma ambígua. No entanto, se observarmos com atenção, perceberemos que existe uma linha invisível que conecta todos esses comportamentos. O desejo de estar próximo, mesmo sem admitir. O inconsciente não mente. Ele apenas fala uma língua diferente. Esse homem pode começar a imitar seus gestos sem perceber, mudar hábitos para coincidir com os seus, ou mostrar-se irritado quando outra pessoa ocupa seu espaço. Nada disso é declarado, e talvez ele mesmo se sinta desconcertado com suas reações. Mas para quem compreende a linguagem do inconsciente, tudo isso são pistas preciosas. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Se o sentimento for ignorado por tempo demais, ele pode se transformar em frustração, afastamento ou uma tensão silenciosa entre duas pessoas que, no fundo, se amam. Por isso, perceber essas atitudes sutis é como traduzir um idioma antigo, feito de sinais, gestos e símbolos. E mais, é também um convite à escuta empática. Ao invés de exigir que ele diga o que sente, podemos começar a perceber como ele já está dizendo, de forma não verbal, instintiva e muitas vezes poética. Quando um homem cuida de detalhes, se aproxima fisicamente com frequência ou muda o tom de voz ao falar com você, são partes do inconsciente tentando emergir. Talvez ele ainda não consiga traduzir isso em palavras, mas o sentimento já vive nele. Resta saber se haverá espaço para que ele se torne consciente, e isso começa quando alguém enxerga o que está por trás do silêncio. O amor que habita a sombra é silencioso, desconcertante e muitas vezes contraditório. Segundo Carl Jung, a sombra representa o lado oculto da personalidade, aquilo que não reconhecemos ou não queremos admitir sobre nós mesmos. No homem que ama, mas não diz, o sentimento pode estar justamente enraizado nessa zona de negação interior. O amor, nesse contexto, não aparece como luz, mas como um incômodo emocional que desestabiliza o controle que ele tenta manter sobre si mesmo. Quando um homem teme a entrega, não é necessariamente porque não sente, mas porque sente demais. E esse excesso de sentimento o ameaça, pois exige que ele confronte partes de si que foram reprimidas ao longo da vida. A vulnerabilidade, o desejo de conexão profunda, a vontade de cuidar e ser cuidado. Tudo isso pode ter sido sufocado por exigências culturais, padrões familiares ou traumas anteriores. Ao se apaixonar, a sombra começa a emergir, trazendo à tona aquilo que ele mesmo não sabe nomear. É nesse ponto que surgem os sinais involuntários. Ele pode demonstrar ciúmes e, ao mesmo tempo, agir com frieza. Pode evitar o contato direto, mas buscar a sua presença de maneiras disfarçadas. Pode tentar racionalizar o que sente, criando justificativas lógicas para atitudes que, na verdade, nascem do campo emocional. Esses comportamentos ambíguos não são apenas indecisão, são conflitos internos gerados pelo embate entre o desejo inconsciente e a censura consciente. A sombra está em ação, e o homem se vê dividido entre o impulso de se aproximar e o medo de se perder. O amor reprimido, quando não é reconhecido, costuma se expressar de formas distorcidas, às vezes em irritabilidade sem motivo, afastamentos repentinos ou uma necessidade compulsiva de controlar a situação. Jung explicava que o conteúdo sombrio não integrado sempre busca uma forma de se manifestar, e no caso do amor, isso pode vir através de gestos impulsivos ou reações exageradas a eventos aparentemente insignificantes. Quando ele sente ciúmes de alguém que se aproxima de você, mas não admite o porquê, é a sombra mostrando que o sentimento existe, mesmo que ele ainda o negue. A chave para entender esse tipo de amor está em perceber os movimentos contraditórios. Ele se aproxima e se afasta, se preocupa, mas se esconde, demonstra cuidado, mas evita vulnerabilidade.
É uma dança inconsciente entre desejo e medo, e esse medo, quase sempre, está ligado à ideia de perda de controle. Amar exige que ele se permita ser visto, e isso pode ser aterrorizante para alguém que aprendeu a esconder suas emoções mais profundas. Além disso, a sombra é formada não apenas por traços negativos, mas também por qualidades reprimidas. Muitas vezes, o amor reside nessa parte rejeitada de si. Amar, então, torna-se uma ameaça à identidade que ele construiu, especialmente se essa identidade foi baseada em força, independência e racionalidade. A paixão o obriga a encarar um lado sensível, emotivo e até dependente, elementos que ele pode ter aprendido a considerar como fraquezas. Por isso, ao se apaixonar, ele entra em crise silenciosa e o sentimento se manifesta em comportamentos fragmentados. É importante compreender que o amor na sombra não é menos verdadeiro, ele é apenas mais difícil de ser vivido. Para que se torne consciente, é preciso que ele atravesse o limiar da aceitação interna. Quando esse homem começa a integrar sua sombra, ele também começa a se permitir amar de forma mais livre. Mas até que isso aconteça, os sinais continuarão sendo involuntários. Toques breves que duram mais do que o necessário, olhares longos que tentam ser disfarçados, preocupação exagerada com sua segurança ou bem-estar, silêncio seguido de presença constante. Esses sinais não são aleatórios, são revelações. São pequenas brechas por onde o amor escapa, mesmo quando o consciente ainda tenta contê-lo. Jung nos ensina que enfrentar a sombra é essencial para o crescimento pessoal. E quando isso ocorre dentro de uma relação afetiva, o amor deixa de ser medo e passa a ser transformação. Mas tudo começa com o reconhecimento. Perceber que o homem que age de forma confusa pode, na verdade, estar amando com todo o peso de uma sombra que começa a querer ser vista. Na psicologia analítica de Carl Jung, todo homem carrega dentro de si uma figura arquetípica chamada ânima, a personificação do feminino em sua psique. Essa presença interna representa a ponte entre o inconsciente e a consciência, entre a razão e a emoção. Quando um homem se apaixona, mas não consegue expressar esse sentimento verbalmente, muitas vezes é porque está vivenciando, ainda que inconscientemente, o impacto da ativação da ânima em sua vida. Essa experiência o leva para fora do território familiar da lógica e do controle, e o lança em um mar emocional para o qual ele, muitas vezes, não foi preparado. A ânima não apenas simboliza o aspecto feminino interior, mas também influencia profundamente como o homem percebe e se relaciona com as mulheres ao seu redor. Quando encontra alguém que inconscientemente ativa esse arquétipo, ele experimenta algo mais forte que a simples atração física. Surge uma conexão inexplicável, um encantamento que o atrai e o desarma ao mesmo tempo. Mas como sua relação com a própria ânima ainda é inconsciente, esse sentimento provoca resistência. O amor, nesse estágio, aparece como um chamado que ele ainda não compreende e por isso não verbaliza. O silêncio não é ausência de emoção, mas expressão do conflito interno. Ele sente que algo importante está acontecendo, mas não sabe como traduzir isso em palavras. O amor ativa sua sensibilidade, sua intuição e seu desejo de fusão, elementos tradicionalmente associados ao feminino, e isso o coloca frente a frente com partes de si que ele ainda não integrou. A reação comum é a defesa, manter a postura racional, desviar-se de conversas profundas, agir com humor ou ironia quando o assunto se aproxima da vulnerabilidade. Mas, paradoxalmente, é exatamente nesses momentos que a verdade se revela. O homem sob influência da ânima começa a demonstrar um interesse genuíno por detalhes aparentemente irrelevantes. Como você está se sentindo? O que você pensa sobre determinados assuntos? O que você sonha para o futuro? Esse tipo de atenção emocional não é estratégica, é reflexo do seu inconsciente tentando se conectar. Ele talvez não compreenda por que se importa tanto com você, nem porque se sente afetado pelas suas emoções. Mas essa sensibilidade é um dos maiores indícios de que o amor está brotando, mesmo que em silêncio. Outro sinal claro da ânima em ação é a idealização. Ele pode enxergar em você qualidades que nem mesmo você percebe em si. Isso ocorre porque, no início do processo, a ânima é projetada.
Ele vê em você um reflexo de sua própria alma não reconhecida. É por isso que, muitas vezes, o sentimento parece ser maior do que a realidade. Mas essa idealização também o assusta, porque ele intui que, ao se entregar a esse amor, terá que confrontar fantasias e descer à realidade emocional. Um movimento que exige coragem e maturidade psíquica. A resistência, então, vem do medo de perder-se nesse processo. Amar sob a influência da ânima é também um processo de autoconhecimento. O homem começa a perceber que amar alguém exige que ele também se relacione com seu mundo interno. Por isso, muitas vezes ele se retrai, se afasta ou adota uma postura mais contida. Não porque o sentimento esteja enfraecendo, mas porque ele ainda está digerindo internamente o impacto dessa nova experiência. É como se estivesse reorganizando suas referências emocionais para poder acolher aquilo que sente. No entanto, mesmo na resistência, ele se entrega em pequenas atitudes, em como cuida de você sem ser solicitado, em como compartilha partes de sua história que nunca contou a ninguém, ou na forma como seus olhos procuram os seus, mesmo em silêncio. A presença da ânima o torna mais humano, mais próximo de si mesmo, e, portanto, mais próximo de você. Ainda que ele não diga que está apaixonado, sua transformação silenciosa já grita por atenção. O amor nesse nível não se comunica por declarações, mas por sutilezas que só quem está atento ao invisível consegue captar. Quando a ânima começa a ser reconhecida e integrada, o homem amadurece emocionalmente. Ele deixa de temer o sentimento e passa a acolhê-lo. Mas esse é um processo gradual, cheio de idas e vindas, onde o silêncio é menos um muro e mais um espaço de gestação interior. Entender isso é essencial para não cobrar palavras quando o que está sendo dito já está no ar, na forma de presença, de cuidado e de escuta verdadeira. Amar, para ele, é também aprender a reconhecer o feminino que existe dentro de si. E isso começa quando ele se permite sentir, mesmo que ainda não consiga falar. O silêncio de um homem que ama pode ser, muitas vezes, mal interpretado como desinteresse. No entanto, dentro da perspectiva junguiana, esse silêncio pode ser o espaço sagrado, onde ocorre um dos movimentos mais profundos da psique, o início do processo de individuação. Esse conceito, fundamental na psicologia analítica, representa a jornada de tornar-se quem se é de forma plena, integrando os opostos, acolhendo as contradições e permitindo que o self verdadeiro emerja. E nada desperta tanto esse processo quanto o amor. Para o homem, a experiência de amar profundamente confronta diretamente suas estruturas internas mais rígidas. Ele é desafiado a sair da persona, a máscara social que construiu para sobreviver no mundo, e a mergulhar na complexidade do seu mundo emocional. Esse mergulho não acontece de forma rápida ou verbal. Ele se inicia quase sempre com um silêncio denso, carregado de sentimento, dúvida e transformação. Nesse silêncio, a escuta interior, a confronto com feridas antigas e, acima de tudo, a presença. A presença é o novo idioma do afeto masculino em transição. Ao invés de falar, ele se mostra. Ele está lá quando você precisa, ainda que não saiba dizer porquê. Ele se faz presente em momentos inesperados ou demonstra pequenos atos de cuidado que passam despercebidos a quem busca apenas declarações formais. A individuação, nesse caso, o convida a integrar suas partes divididas, o instinto com o afeto, a razão com a sensibilidade, o impulso com a consciência. Cada gesto de amor silencioso é um passo nesse caminho interno, onde ele vai descobrindo que não precisa mais esconder-se de si mesmo para se proteger. Esse processo é muitas vezes doloroso. Ao amar, ele revê suas referências. Aquilo que aprendeu sobre o que significa ser homem começa a ruir. Ele percebe que ser forte não é evitar o amor, mas sustentar a vulnerabilidade que ele exige. Mas até que isso se torne claro, sua expressão amorosa continuará sendo fragmentada, contraditória, silenciosa. O que vemos de fora, uma certa distância emocional, a ausência de palavras, é reflexo do que está sendo reorganizado por dentro. Jung enfatizava que o self, o centro unificador da psique, só pode emergir quando o ego abdica do controle absoluto. Amar para esse homem é deixar o ego ceder espaço ao self.
E isso requer tempo, reflexão, coragem. É por isso que ele pode parecer hesitante, mas permanecer presente. Ele ainda não sabe como dizer "eu te amo" com palavras, mas seu corpo, suas ações e seu olhar dizem isso de forma clara, para quem sabe escutar com mais do que os ouvidos. O amor, dentro do processo de individuação, não é apenas uma emoção romântica, é uma força transformadora. Ele atua como catalisador de mudanças internas profundas. O homem que ama começa a confrontar suas feridas infantis, seus medos de abandono, seus traumas de rejeição. Tudo isso vem à tona porque o vínculo emocional verdadeiro o obriga a se tornar mais inteiro, mais consciente. Ao mesmo tempo, ele descobre que amar alguém de verdade é também permitir que essa pessoa veja seu lado imperfeito, sua dor, suas dúvidas. E essa exposição é o maior desafio de todos. Mesmo calado, ele está se mostrando. A forma como escuta suas palavras, como observa seus gestos, como tenta estar por perto quando você não está bem, tudo isso revela que o amor está sendo vivido de dentro para fora. A fala pode vir depois, quando o que está sendo sentido encontrar caminho dentro dele. Jung dizia que a consciência precisa digerir as experiências inconscientes antes de transformá-las em verdade pessoal. Por isso, o amor masculino durante a individuação passa primeiro pelo corpo e pelo comportamento antes de alcançar a palavra. À medida que o processo avança, ele começa a se sentir mais confortável com a entrega. O medo diminui, a presença se intensifica. Ele já não precisa mais se esconder no silêncio, pois o amor agora faz parte da sua identidade. Quando esse ponto é alcançado, o homem já não ama em segredo. Ele ama com inteireza, com lucidez, com responsabilidade afetiva. Mas até lá, sua presença silenciosa é o que sustenta o vínculo. E essa presença, ainda que sem palavras, é a maior prova de que o amor está vivo, real e transformando tudo ao redor. O amor masculino, quando ainda não verbalizado, não é menos verdadeiro. Apenas mais interno, mais silencioso, mais desafiador de ser compreendido. Como vimos, ele se manifesta por meio da linguagem do inconsciente, do embate com a sombra, do despertar da ânima e do lento e corajoso processo de individuação. Cada gesto contido, cada olhar desviado, cada presença silenciosa é, na verdade, uma confissão velada de sentimentos profundos que ainda não encontraram palavras. Compreender essa jornada é essencial para enxergar o outro com mais empatia e profundidade. Quando paramos de exigir declarações e começamos a observar os sinais, abrimos espaço para que o amor se revele em sua forma mais autêntica. E mais, tornamo-nos aliados no processo de transformação daquele que ama em silêncio. Se você chegou até aqui, é porque sabe que o amor verdadeiro não precisa gritar. Ele se manifesta na coerência entre o sentir e o agir. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele vai aprofundar ainda mais sua visão sobre as emoções e relações humanas. E lembre-se, o silêncio também pode ser uma forma de dizer "eu te amo". Basta saber escutar.